Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas de análise de dados e os métodos que nós vamos estudar hoje serão análise dos mínimos quadrados lineares e não lineares. Então, os objetivos específicos são analisar e obter dados de velocidade de reação para que a gente possa escrever o nosso RA lindo e maravilhoso, certo? Para uma reação específica. Então, esses métodos de hoje, exclusivos de hoje, nós não vamos só determinar a ordem da reação de C de A, por exemplo, considerando que C de B está em excesso, então não tem C de B, e o K, né, que antes a gente determinava só um N e o K. Hoje não. Nesses métodos de hoje, nós vamos determinar várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, a ordem de reação do B, então a gente não precisa utilizar o método do excesso. Nós podemos também determinar, além do alfa, o coeficiente do A, o beta, o coeficiente do B. Nós podemos determinar também a velocidade específica da reação, a energia de ativação, o fator de frequência, todos eles, esses 5 parâmetros, conjuntamente, utilizando o método da análise dos mínimos quadrados, tanto o método linear como o método não linear, certo? O que a gente vai fazer então? Nós vamos fazer uma linearização da lei de velocidade, utilizado quando a lei de velocidade depende da concentração de mais de uma espécie, e muitas vezes lá no laboratório eu não consigo fazer com que eu tenha um reagente em excesso. Então, por exemplo, ele é 1 para 1. Então, eu não consigo utilizar o método do excesso, então eu não posso utilizar, o método integral, o método diferencial, o tempo de meia-vida, assim por diante. Esse método também ele é útil para determinar os melhores valores dos parâmetros da velocidade a partir de uma série de medidas quando 3 ou mais parâmetros estão envolvidos, Como eu disse anteriormente, a ordem de reação de A de B, fator de frequência, energia de ativação e assim por diante. Então, a primeira coisa que nós sempre fazemos é um balanço molar num reator a batelada volume constante, certo? Então, aqui estamos utilizando o reator batelada. Então, menos RA vai ser igual a K, C de A elevado a alfa, C de B elevado a beta. Tá vendo? Então, eu não conheço esses 3 parâmetros. Eu vou aplicar o método das velocidades iniciais, que é um método, assim como a gente fez o método de meia-vida, no qual a concentração era... Quando a concentração final chegava à metade da inicial, que vocês iniciaram, a gente chamava que T era igual a T meio. No método da velocidade iniciais, então, vai ser quando nós estivermos utilizando reações reversíveis e uma série de experimentos é realizado com diferentes concentrações iniciais. Então, o que vai acontecer? No lugar de vocês pararem a reação quando vocês chegarem na concentração pela metade, aqui não. Aqui vocês vão rodar várias análises e vocês vão analisar o RA com a concentração inicial. Então, vocês vão realizar vários ensaios diferentes e vocês vão determinar um RA para cada C de A0 que vocês entrarem no ensaio de vocês. Então, a gente vai ter, para cada C de A0, C de B0, um RA0 correspondente. Então, inicia a reação, termina a reação. Então, no lugar de ser um teste com várias alíquotas que vocês vão tirar desse mesmo teste ao longo do teste, aqui ele é muito mais parecido com o método das velocidades iniciais. Então, vocês vão iniciar um teste e vão parar esse teste assim que ele começar. Começou? Parou? Só para vocês determinarem o menos RA inicial, certo? Então, a gente vai falar aqui nas condições iniciais, utilizando o método das velocidades iniciais. Nós vamos iniciar, então, menos RA. Nós vamos utilizar sempre a concentração C de A inicial e C de B inicial. Tá vendo? Então, D de CA dt no tempo zero, o meu menos RA aqui, ele vai assumir RA0, C de A0, C de B0, certo? Assim como todos os métodos que nós fizemos anteriormente, os métodos eles vão passar por uma linearização. Então, o que nós vamos fazer? Ln deste lado e Ln deste lado. Aqui nós vamos aplicar a propriedade do Ln, as propriedades dos Lns. Então, nós vamos ter Ln de K mais alfa Ln de C de A0
mais beta, que escorrega para frente, vezes o ln do c de b0. Então, temos a equação linearizada. Ah, professora, ela não parece mais com y igual a x mais b, certo? Não parece, né? Y igual, né? Y igual b mais ax. Agora eu tenho mais esse termo. Então, eu não posso mais simplesmente pegar a equação da reta e fazer a comparação, como estávamos fazendo anteriormente, porque nós temos um terceiro componente aqui, certo? Então, por isso, nós vamos aplicar a análise dos mínimos quadrados lineares, certo? Então, vamos supor que isso daqui é y, a ln de k é a mesma coisa que A0, opa, aqui é um A0, A1 vezes x1, mais A2 vezes x2, certo? Então, vai ficar y igual a 0, A1 mais x1, mais A2 vezes x2. Tá vendo? Eu fiz uma comparação, como se eu estivesse fazendo a comparação da equação da reta, mas não é a equação da reta, certo? Então, agora eu tenho, né, y igual a 0 mais A1, x1, A2 vezes x2. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar o método dos mínimos quadrados. Vocês lembram disso? Vocês devem ter visto isso lá em métodos numéricos. Então, aqui eu tenho de maneira genérica 3 equações, certo? Equação 1, 2 e 3, e 3 incógnitas. Eu não conheço quem é a 0, quem é a 1 e quem é a 2. Então, são 3 equações, 3 incógnitas para a gente encontrar quem são a 0, a 1 e a 2. Fazendo a comparação, quando vocês determinarem o valor do A0, o A0 vai ser igual a ln de k, o valor do A1 vai ser igual ao alfa e o valor do A2 vai ser igual ao beta. Vocês estão vendo? Então, a gente vai conseguir reescrever a partir daquela equação que nós linearizamos, né? A partir dessa equação que a gente linearizou, nós vamos, então, ter 3 equações, 3 incógnitas, sistema de equações, e vocês vão determinar quem é a 0, a 1 e a 2, e por comparação, nós determinamos quem é, respectivamente, o valor do k, do alfa e do beta, certo? É muito simples, na verdade. É o trabalho mecânico, manual mesmo, certo? Vamos resolver um exercício? Vamos lá!